sabe aqueles homens que não estão nem aí pra espiritualidade, vivem a vida na matéria, tá tudo certo. São pessoas boas, Uhum. mas tem aquela barriga que não é barriga de chope só, ou de cerveja, é uma barriga dura. Uhum. Aquilo é excesso de ectoplasma. Eu queria saber um pouquinho mais. Você tá falando várias vezes aí do ectoplasma, né? É. Essa gestão do ectoplasma, o que é o ectoplasma? Vamos deixar claro para nossa audiência, até eu quero saber mais detalhes. O ectoplasma, tem um livro, Saúde e Ectoplasma, do Matteo Tubino, que é um pesquisador da Unicamp, Brasil, vanguarda em estudos de espiritualidade junto com a ciência, graças a Deus, muito mais do que fora. Ele identificou o ectoplasma, já existia desde a época de materialização do Chico Xavier e tal. É um gás, vamos dizer que é um gás, tá? É um fluido que a gente libera, todo mundo libera, até cachorro libera. Só que tem pessoas que liberam mais e tem outros que liberam menos, tá? Os médiuns de efeitos físicos, que são considerados médiuns de cura, liberam muito mais. E pessoas que não se doam, que não rezam, que não trabalham espiritualmente, que não trabalham com natureza, com terra, com jardim, pessoas que mantêm a energia ali com ela, eles têm um acúmulo de ectoplasma e pode gerar efeitos físicos, doenças físicas, como enxaqueca, a pessoa que... Sabe aqueles homens que não estão nem aí pra espiritualidade, vivem a vida na matéria, tá tudo certo. São pessoas boas, Uhum. mas tem aquela barriga que não é barriga de chope só, ou de cerveja, é uma barriga dura. Uhum. Aquilo é excesso de ectoplasma. Então a pessoa vem com muita energia para doar e não doa, acumula ali. Mulheres acumulam aqui na barriga e nos quadris e nas pernas. Vou dar um exemplo um pouco genérico, mas para vocês entenderem. As babalorixás e alorixás, as mães de santo, não tem nenhuma magra, gente. Uhum. É tudo Quadrilzão. até lá no exterior, quando tem. Por quê? Porque fazem trabalhos que precisam, espirituais, na Umbanda, no Candomblé, de muito ectoplasma. Então, elas acumulam a energia que precisa ser doada. E aí, elas têm isso forte. Só que, por exemplo, eu, no meu corpo, eu sou uma médium de efeito físico, eu sofro com isso, né? Então, o que acontece? Já aconteceu na Itália, né? A gente fez um evento, só que antes de fazer o evento no sábado, teve uma semana de trabalhos espirituais com o grupo. Muitas pessoas eu atendi. E aí tinha terça-feira psicografia, tinha o terço na quarta, aí a gente fez uma outra sessão de não sei o quê, aí eu dei palestra, aí sábado teve o grande evento, se atendeu 75 pessoas. Era nítido. Um dia eu vou até tirar foto disso, porque na segunda eu não podia me olhar no espelho. Eu falava, meu Deus, porque um pouco de vaidade eu tenho, né, gente? Aquela coisa de você querer ser um pouco você. E eu sou eu e muito ectoplasma, né? E eu preciso eles me bombam de ectoplasma para eu poder doar. E também não ficar frágil, não prejudicar meus órgãos, tá? Então, o que acontece? E é nítido, chegou... Aí, sábado, finalizou o último trabalho, domingo, vocês não têm noção que eu tava leve e muito mais magra. E isso reflete em quilos. Que interessante. Mônica de Medeiros tem esses estudos, tem outros estudos da energia em frequência de Hertz. Uhum. Então, tem energia delta, gama, beta. Então, você vai fazendo trabalho energético, você vai doando energia beta, gama, em Hertz. Se você atende muitas pessoas, se você ora, se você faz a caridade, você vai doando. Sim. Cozinhar também cozinhar para alguém que você ama é uma caridade. E você vai liberando ectoplasma. Alquimia ali, né? tá? Então, não precisa ser só pessoa espiritual. Você pode... Nem rezar, você tá lá cozinhando, cortando cebola, a pessoa tá doente, que é do seu trabalho, você fala, putz, eu desejo que a Karina melhore. Você tá mandando ectoplasma. Você tá mandando uma intenção com energia ectoplasmática. Uma oração. Uma oração, um desejo do bem. E isso, quem não faz, acumula. Então, o ectoplasma é esse gás. E aí, os espíritos, eles pegam esse fluido, guardam e transportam para usar em determinados casos específicos, ou transmutam e já aplicam no mesmo local. Tem vezes que eles pegam o ectoplasma do grupo, que a gente faz o Evangelho Essencial no domingo, que é o grande hospital, pegam, recolhem ectoplasma de todos, fazem os bancos de ectoplasma e distribuem para casos que eles estão tratando na lista de vibração. E nos outros casos que a gente está tratando.
Às vezes, eles falam assim pra mim, filha, precisamos tratar determinado caso da tal cidade ou da tal pessoa, dorme na casa dela. Por quê? Porque você vai liberar o ectoplasma ali, jantando, não é que é uma coisa assim. E eu sinto umas vampatas, parece menopausa, mas não é assim. Eu sinto um calor saindo daqui, alguma coisa assim. E eu vou, tá, eu sei que eles estão trabalhando. Eu só não posso beber nenhum tipo de álcool, né? Porque o álcool abre o meu inconsciente. Eu não fumo já, então tá tudo certo. E aí meu ectoplasma vai. E aí, esse ectoplasma, aí agora eu vou falar uma coisa muito legal sobre a alimentação. Por que na Umbanda o preto velho fala, eu quero café, eu quero bolo de milho? Porque ele não quer o café. O espírito não bebe e não come. Mas, se eu comer o bolo de milho, o meu ectoplasma vai ficar com o princípio ativo raiz de um Brasil, de uma energia que eles precisam. Então, vai ser um ectoplasma puro, trabalhado e com o princípio ativo que o preto velho usa. Às vezes acontece de eu fazer trabalhos espirituais em determinadas cidades do mundo e daqui do Brasil. Eles falam assim, filha, vai ter o trabalho tal. Come carne por uma semana. Eu tenho uma alimentação de todos. Eu não gosto muito de comer carne, mas às vezes eles têm. Come, que senão você não vai aguentar e vai ter dor de cabeça. Por quê? Porque eles estão trabalhando energia de candomblé, energia de umbanda, energia pesada de destrinchar coisa. Sim. Porque assim, o problema da pessoa é de ódio, ou o problema é político, sei lá. Aí tem horas que eles falam assim: ó, nós vamos para tal lugar, não precisa. Essa semana é sem nenhuma proteína animal. Porque a gente vai fazer trabalho de fraternidade branca. Que aí já é... Putz, aí é sutil, super lindo, nananã. E aí vai. Então, isso também tem a qualidade do seu ectoplasma. Não é só você, sou o bonito do ectoplasma. Sou o rei do ectoplasma. Não. Que tipo de ectoplasma você Que eu tô tem? produzindo, né? Mas qual que é a boa gestão do ectoplasma? Porque se ele tá estagnado, ele não é bom. E se ele tá faltando também, ele pode ocasionar um problema, né? Qual que seria o ideal? O estagnado dá problema pra pessoa. Então, Aham. assim, os espíritos estão sempre prontos a recolher. Sempre prontos a recolher. Se você tá aqui com a energia presa, não quer doar, porque eu preciso, porque eu não quero me meter nisso, porque nada a ver, ou porque você não entende, mas isso é uma decisão de alma. Se você não sabe no consciente, você sabe em alma. E aí você tá negando em alma, aí já é mais grave. Entendi. Tá? Aí só vai prejudicar você, porque vai prejudicar os seus órgãos, além do inchaço, além das dores de cabeça. Eu tenho pessoas no grupo, a gente tem casos e casos, né? A pessoa veio com a mediunidade da psicografia, porque ela tem que trazer as cartas para consolar pessoas. Não faz por... Tinha uma aqui na Itália que não fazia por medo do marido, porque que o marido ia pensar, que era coisa de, sei lá, de espírito. Sério, ela teve um ectoplasma cristalizado aqui na mão, a médium vidente viu, ela começou a ter artrose. Porque ela veio para psicografar, consolar através das palavras de cartas, não fez por um problema emocional, porque ela se preocupava também com a opinião do outro, cristalizou na mão, artrose. Entendeu? Que interessante. Isso é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado. Vira sintoma se caso não tiver uma boa gestão. O acúmulo vira efeito físico. Isso está no livro Saúde e Ectoplasma do Matteo Tubino. Legal. Tá? Agora, se você tem... Você não vai ficar com falta. Aí eu vou te explicar que é São Francisco de Assis. É maravilhoso. Ele não falou, é dando que se recebe. Então, o que acontece? Eu tô doando aqui nessa entrevista. E vocês também, tá tendo uma troca. Então, meus chakras aqui, ó, estão todos abertos. Eu tô doando ectoplasma e recebendo ao mesmo tempo aqui. Então, eu tô renovando as células e a energia do meu corpo. Para eu não ficar com energia estagnada. Sim. Porque é dando que se recebe. Que quanto mais você doa, mais você recicla a energia do seu eu, das suas células. E aí você gera mais equilíbrio, menos doenças e por aí vai. Que lindo. Coisa boa.